A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com um foco na lição sobre a relevância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão, salientando a importância de os membros do corpo de Cristo estarem ativamente empenhados nas atividades regulares da igreja, mostrando os perigos aos quais estão expostos aquelas pessoas que ficam sem congregar ou decidem estar na condição de desigrejados, bem como apresentando alguns dos inúmeros benefícios que resultam do ato de congregar, de estar integrado ativamente nas atividades da igreja local. Deixe aí a sua importante interação no canal com seus comentários e também o seu like. Me ajude a ressaltar a relevância do conteúdo desse vídeo para impulsioná-lo a ser sugerido aí a muitas outras pessoas. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, confira se você ainda continua inscrito no canal, se inscreva ou reinscreva, acione aí o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Que Deus te cubra com toda sorte de bênçãos espirituais. O textuário dessa reflexão bíblica está em Atos capítulo 2, versículo 46, que diz: E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Como verdade aplicada, o pastor Josué Gouveia, ele frisa que congregar em uma igreja local, dentre outras, é uma das características da pessoa que passa pela experiência da conversão e prossegue no processo de aperfeiçoamento cristão. O texto bíblico de referência é Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, onde descreve o perfeito e também harmonioso ambiente devocional vivenciado pela igreja primitiva, que permitia que o Espírito Santo a transformasse em uma poderosa testemunha de Cristo. Vivemos em uma época em que se multiplicam as pessoas na condição de desigrejadas e pessoas que, mesmo estando filiadas a uma igreja, não frequentam suas programações regulares. De acordo com os últimos censos realizados, de 8% em 2010, o percentual de desigrejados subiu para 14% em 2022. Considerando que o mesmo censo diz que 31% da população brasileira se declara evangélica, 14% de pessoas desigrejadas corresponde a 45,16% dos 31% que se declaram evangélicos, quase a metade. Alguém pode conjecturar que desigrejado não é evangélico. No entanto, na maioria, se a pessoa ela está desigrejada, ela já pertenceu a uma igreja e se afastou, se distanciou da igreja e mantém a tendência de se intitular evangélica. Ainda de acordo com o censo, entre os jovens de 16 a 24 anos, 25% dos brasileiros se declaram sem religião. Imagine a força da atuação maligna nesse percentual da população brasileira que, somado ao percentual de 14% dos desigrejados, chega a 39%. Mas também imagine aí a força do exemplo negativo dos evangélicos que não têm prazer de cultuar a Deus, de congregar regularmente, sobre esses 25% de jovens que se declaram sem religião. Sem falar na falta de visão missionária por parte das pessoas que insistem, mesmo sendo membros de uma igreja, insistem em ficar ausente dos cultos de adoração e louvor a Deus. Por si só, essas tristes realidades expostas aqui são suficientes para despertar a consciência cristã quanto à importância de congregar, de se reunir no nome de Jesus para fortalecer a fé e a comunhão, buscando a edificação mútua por meio da adoração sincera, exclusiva a Deus. Portanto, congregar é mais que necessário, é essencial para a preservação da vida espiritual. Essa verdade é extremamente clara em todo o Antigo e Novo Testamento, como também na atualidade. O registro bíblico em Gênesis capítulo 4, versículo 26, diz que desde o nascimento de Enos, filho de Sete, o substituto de Abel, que foi assassinado por seu irmão Caim, então se começou a invocar o nome do Senhor, dando a entender aí que, mesmo que antes já se realizava sacrifícios ao Senhor, como fizeram Caim e Abel, a partir do nascimento de Enos, a adoração a Deus ela se intensificou. Mas o culto ao Senhor, por ainda não estar regulamentado, as pessoas o faziam de forma isolada. Essa prática isolada de culto, ela continuou até parte da jornada dos hebreus que foram libertos do cativeiro egípcio.
A partir de Êxodo, capítulo 25, versículo 8, Deus ele instituiu um local onde os seus servos e suas servas deveriam se reunir para reverenciá-lo no santuário, no tabernáculo, onde Deus estaria habitando no meio do seu povo. Ainda assim, pelo fato de o tabernáculo não estar fixo em um local, além das dificuldades da desmontagem, transporte e remontagem do tabernáculo, cultuar a Deus era algo muito penoso. Foi então que Deus colocou no coração de Davi construir um templo que seria um local fixo de adoração e de culto do seu povo. Davi ele preparou a planta da construção, preparou parte do material, a escala dos levitas e dos sacerdotes. Salomão, o sucessor aí de Davi, ele concluiu a obra. Na consagração do primeiro templo em Jerusalém, ocorreu o mesmo que na inauguração do tabernáculo no deserto. A glória do Senhor encheu o ambiente de maneira que ninguém podia entrar. O templo ele passou a ser o ponto central da vida da nação de Israel, que no mundo espiritual é um símbolo da Igreja de Cristo. Cumprindo assim o desejo divino de que fosse construído um santuário para que o próprio Deus estivesse habitando no meio do seu povo. Mas um detalhe que mais impressiona é que na primeira vez que o termo santuário ele é mencionado na Bíblia, em Êxodo capítulo 15, versículo 17, esse santuário ele é descrito como o lugar onde o povo de Deus estaria plantado, realçando aqui a relevância tanto do templo quanto da frequência regular dos servos e servas de Deus para prestar culto ao Senhor e desfrutar da comunhão uns com os outros. Fato que por si só atrai a atenção da sociedade em geral para refletir sobre a importância de se adorar e cultuar exclusivamente ao Senhor. No âmbito do Novo Testamento, apesar de já existirem as sinagogas onde as escrituras eram lidas e explicadas, a igreja cristã ela nasceu em um cenáculo, um local improvisado pelos discípulos que se reuniram após a ascensão de Jesus. A igreja cristã ela continuou aí se reunindo fora das sinagogas, em casas, em locais cedidos ou locais alugados para a realização de cultos com o ensino da palavra de Deus e cânticos espirituais. De acordo com Atos capítulo 19, versículo 8 a 10, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele utilizou as sinagogas dos judeus para ensinar por 3 anos seguidos. E por 2 anos, Paulo ele se reuniu com estudantes da Bíblia na escola de Tirano para realizar cultos e aplicar o que pode ser considerado o primeiro seminário teológico da igreja cristã com as pessoas da Ásia, tanto judeus como gregos. Somente no 3º século é que os templos cristãos eles passaram a existir, se tornando em locais de referência para as pessoas se reunirem com regularidade, cultuar a Deus, fortalecer a fé em Cristo, a comunhão com Deus e com os demais membros da igreja. À medida que a igreja primitiva valorizava os locais de cultos, ainda que improvisados, mas perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Nos dias atuais, os templos eles continuam exercendo lugar de destaque na adoração e nos cultos prestados ao Senhor. Infelizmente, com a banalização do sagrado, a inversão de valores, o materialismo desenfreado, o hedonismo, o ceticismo, o liberalismo generalizado, a desvalorização da família tradicional e a indiferença quanto à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, dentre outras características comuns da hipermodernidade, muitas pessoas têm abandonado a frequência regular aos templos, tantas outras se tornado desigrejadas, desviando-se da verdadeira comunhão cristã, impossibilitando a elas mesmas de viver uma vida devocional prática do amor fraternal e do sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo na terra. Considerando que Paulo descreve a igreja como sendo a família de Deus, uma pessoa ela só pertence de fato à nobre família divina se de fato e de direito essa pessoa estiver integrada ativamente à igreja, promovendo verdadeira adoração, propagação do genuíno evangelho, companheirismo e integração entre os seus membros, cumprindo assim a sua vocação. Considerando que ser cristão é ser um imitador de Cristo,
Fica claro também que é impossível ser cristão de forma isolada, desconectada da igreja, pois o próprio Cristo ele sempre procurou estar reunido com os seus discípulos para ensinar a palavra de Deus e ser um canal de bênção na vida das pessoas à sua volta, de forma que o nome do Senhor era glorificado e o seu reino expandido. Alguns poucos momentos que Jesus ele esteve a sós foi porque ele tirou tempo para se separar em oração e consagração espiritual. Cultuar por cultuar ou ir à igreja por ir à igreja é uma atitude insana, pois a pessoa ela denota desconhecer ou então ignora a grande importância que é a verdadeira adoração, o verdadeiro culto, o verdadeiro serviço prestado no reino de Deus por meio do ato de cultuar espontaneamente com um coração voluntário e quebrantado diante de Deus. Ou então a pessoa desconhece os perigos naturais e espirituais em deixar de congregar, começando pelo fato de a pessoa ela se colocar como um membro amputado ou desintegrado por estar fora do corpo, sujeito a entrar em estado de putrefação. O pior de tudo é que isso é no mundo espiritual. Talvez por isso, por não ser visto com os olhos físicos, as pessoas se recusam a perceber a gravidade. Além disso, abandonar a congregação é o resultado direto, primeiro, da desobediência à palavra de Deus, conforme está explícito em vários textos bíblicos, dentre os quais eu cito: ajunta o povo, congrega o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam, e temam ao Senhor, vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras dessa lei, e que seus filhos que a não souberem ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a que ides passando o Jordão para possuí-la. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo, antes que saia o decreto e o dia passe como uma palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais que vedes que vai se aproximando aquele dia. Deixar de congregar apenas para satisfazer aí questões particulares é ir na contramão do que recomenda as Escrituras Sagradas. Portanto, o declínio no número de membros, bem como o crescimento pífio, incoerente com a verdade e a santidade que deve ser evidenciados nas igrejas, é reflexo puro do abandono da sã doutrina, do afastamento dos fundamentos cristãos, um caminho pavimentado aí para a ruína, como ocorreu com as igrejas de Pérgamo e Tiatira na Ásia, como ocorreu também com as igrejas na Europa, na América do Norte e vem sendo recorrente nas igrejas no Brasil. Ocorre que muitas igrejas elas estão abrindo a porta para doutrinas enganosas, falsos mestres, evangelho coach adulterado, amalgamado, corrompendo tanto a teologia quanto a ética cristã, consolidando o abandono das Escrituras, deixando a igreja cristã até sem condições de se defender contra a apostasia, um caminho quase que sem volta rumo ao precipício do declínio espiritual ou até da morte eterna. Em segundo lugar, abandonar a congregação é o resultado direto da debilidade, da falta de vigor ou de energia, de frouxidão espiritual que as pessoas têm se permitido serem afetadas, dado aí a baixa imunidade espiritual que é provocada justamente pela ausência na congregação, da falta de adoração a Deus, de falta de cultuar ao Senhor, de falta de uma vida devocional prática, diária, contínua e resiliente. Sabe-se que uma madeira de lenha fora do fogo, logo ela é tomada por cinzas até que as brasas se apagam. O mesmo ocorre com a pessoa que fica longe da congregação. Ela vai se esfriando até ser infectada por vírus espirituais alimentados pela natureza humana pecaminosa e virar óbito espiritual. O pastor Josué Gouveia,
ele alerta em seus comentários que negligenciar as reuniões da igreja local é o primeiro passo visível para a apostasia em direção à queda na fé. Por questões pessoais alheias à vontade de Deus, cada vez mais pessoas têm se ausentado da congregação, permitindo esvair de vez a alegria de estar no templo para cultuar ao Senhor e ser edificado pela comunhão com os demais membros do corpo de Cristo. A retomada passa pela conscientização e prática de uma vida devocional saudável e sustentável. É preciso tirar tempo para leitura bíblica, oração, jejum, cultuar e se permitir ser pastoreado. Quanto menos uma pessoa ir à igreja, menos vontade ela terá de retornar a essa igreja. Quanto mais a pessoa se integra ativamente nas atividades da igreja, mais desejo e força essa pessoa terá. Em terceiro lugar, abandonar a congregação é o resultado direto de morte espiritual. Não significa necessariamente que a pessoa ela foi afetada pela morte eterna, pela eterna separação de Deus. Não é da morte eterna que se trata esse tópico. Quando ocorre a morte espiritual, quando a pessoa ela abandona a congregação, deixando de fazer parte do reino de Deus, infelizmente, essa pessoa renasce para o reino das trevas. As coisas relacionadas à igreja de Cristo, ao reino de Deus, deixam de ser relevantes para essa pessoa e as coisas relacionadas ao reino das trevas começam a atrair essa pessoa, se tornam interessantes e passam a dominar a vida dessa pessoa. É importante o uso da tecnologia, o uso da internet para as transmissões dos cultos, dos congressos e seminários, alcançando aí as pessoas que estão impossibilitadas de estarem regularmente nas igrejas, que estão em locais de difícil acesso ou com algum tipo de comorbidade. Mas ter condições de estar na igreja e optar em acompanhar os cultos online é caracterizado como relaxo, comodismo, banalização, indiferença, desobediência espiritual. Sem contar que uma coisa é você ver as pessoas sendo envolvidas pelo poder de Deus no momento dos cultos, outra totalmente diferente é você estar presente e ser envolvido pelo poder de Deus, ter experiências pessoais com Deus, experimentar e desenvolver a comunhão com os irmãos e irmãs. A igreja de Laodiceia, que é uma igreja característica da igreja dos dias atuais, se via como sendo rica, próspera, visionária, mas na realidade, assim como muitas igrejas na atualidade, eram e são debilitadas e desafortunadas diante de Deus. É preciso estar atento para evitar cair no maior perigo, que é ser incapaz de perceber a própria fragilidade espiritual em tempo de reagir e reverter a trágica situação. A igreja fiel e autêntica, tanto a coletiva, que representa o corpo de Cristo, quanto a individual, que é cada membro do corpo de Cristo, é aquela que lamenta os seus erros cometidos, tem disposição de se arrepender, é disposta e tem iniciativa a mudar sua conduta para se ajustar à vontade de Deus. Quanto aos benefícios de congregar, eles são inúmeros. Vamos destacar aqui alguns deles. Em primeiro lugar está a adoração comunitária, que proporciona experiências extraordinárias, experiências tais como crescimento espiritual, com o compartilhamento das experiências e testemunhos, internalização de crenças fundamentais necessárias à perfeita comunhão com Deus e com o próximo, amadurecimento e maturidade nos relacionamentos, geração de elos e vínculos saudáveis, desenvolvimento da fé cristã por meio da edificação coletiva, consolidação da imunidade espiritual por meio da alimentação da palavra de Deus, da mudança radical do estilo de vida antes mundano e de relacionamentos saudáveis e sustentáveis. Fortalecimento da família de Deus que de forma unida se reúne para cultuar e adorar ao soberano Senhor do universo. Oportunidade de demonstrar gratidão, reverência, a mais alta honra e temor a Deus por sua soberania e por todos os benefícios feitos aos seus servos e suas servas. Foi com isso em mente que o salmista bradou dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pastor Josué Gouveia, ele frisa em seus comentários
que o uso do plural no poema do salmista, no Salmo 122, sublinha que a sua intenção era adorar a Deus acompanhado, destacando aí a natureza coletiva do culto que ele queria e iria prestar ao Senhor. Ficando evidente aqui também o segundo benefício, o resultado do ato de congregar, que é a edificação mútua gerada por meio da comunhão, do ensino bíblico, da adoração, dos testemunhos, dos louvores, do exercício dos dons espirituais e ministeriais. Foi por essa razão que o apóstolo Paulo ele se utilizou do corpo humano como sendo a melhor figura que representa a igreja como o corpo de Cristo. Muitos membros, mas um só corpo. Cada membro com suas diversidades de funções. Todos os membros mutuamente trabalhando para manter o corpo saudável em pleno funcionamento. Assim como isoladamente um membro ele não sobrevive fora do corpo, um cristão fora da igreja inevitavelmente virá a óbito espiritual. Unidade, diversidade, mutualidade é o que se percebe quando a igreja de Cristo se reúne em culto, em adoração exclusiva a Yahvé Adonai. O termo igreja, com origem no grego, eklésia, como já explicado durante esse trimestre, nas lições anteriores, além de significar chamados de dentro do sistema mundano para fora dele, convocados, esse termo também é empregado no Novo Testamento para se referir a uma assembleia de pessoas e, na maioria das vezes, pessoas reunidas para adorar e servir ao Senhor. De acordo com o dicionário português Rous, o termo igreja também significa comunidade composta por cristãos que formam um corpo social organizado instituído por Jesus. Conjunto de cristãos. Grupo de pessoas que possuem as mesmas aspirações, as mesmas ideias e as mesmas doutrinas. Edifício onde se reúnem os fiéis para exercer culto. Por último, nessa reflexão, e igualmente importante, o terceiro benefício de congregar regularmente é a necessária boa manutenção da saúde espiritual, que, estando bem, provocará reflexos na saúde mental, emocional, física e em todas as demais áreas da vida humana. Muito mais importante do que frequentar a igreja com regularidade, se integrar nas atividades envolvidas na igreja, é como a pessoa está procedendo, se da maneira correta ou não, se dentro dos parâmetros bíblicos ou não. É preciso cautela, pois há uma tendência de aculturação do evangelho, fato que faz com que elementos da cultura mundana e secular sejam inseridos dentro das igrejas e as pessoas são estimuladas a ver isso como algo natural, inofensivo à vida espiritual, gerando até profanação, pois o sagrado ele é misturado a práticas fora do padrão cristão, transformando as reuniões de culto apenas em locais de reuniões sociais sem os riscos vivenciados em outros ambientes. As pessoas não denotam e nem evidenciam vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Tudo que envolver o culto de adoração a Deus deve promover glória ao santo nome do Senhor e a respectiva expansão do reino de Deus na terra. É preciso vigilância para evitar incorrer no mesmo erro das pessoas que frequentavam a igreja de Corinto, pois as reuniões de culto que eram realizadas estavam provocando mais mal do que bem. A Bíblia ela é explícita em dizer que as trevas não têm comunhão com a luz. Ou a pessoa se dispõe a cultuar e servir exclusivamente a Deus, ou ela inevitavelmente estará servindo ao inimigo. Os elementos que representam ou denotem uma vida fora dos princípios cristãos devem ser eliminados do ambiente de culto exclusivo ao Senhor. O amor incondicional a Deus e também aos semelhantes deve predominar no culto cristão. Ser apaixonado por Deus é insuficiente para se ter força para resistir no dia mau e, depois de haver feito tudo, permanecer firme. Dentro do contexto bíblico, o amor passional ele é caracterizado pelo amor eros, que é vulnerável, interesseiro, temporário, egoísta, possessivo e até doentio. Para o pastor e escritor Sérgio Costa, é no culto que a igreja invisível ela se torna visível e também é condicionada a se manter como fiel testemunho de Cristo na terra. A reunião local do povo de Deus sempre foi essencial, principalmente para o crescimento espiritual saudável de cada membro da igreja. Os que estão unidos com Cristo também devem estar unidos entre si como membros do corpo de Cristo. Congregar faz bem para a saúde espiritual do cristão, com reflexo em todos os aspectos e áreas da vida humana.
Entenda que o desejo de Deus é que o seu povo se reúna em sua gloriosa presença com o objetivo de que a comunhão, a fé, o ânimo e a unidade sejam fortalecidos cada vez mais. Esteja em oração para continuar desejoso ou desejosa de se envolver na presença de Deus em todos os cultos e por aqueles que não querem mais congregar em sua igreja, para que eles permitam ao Espírito Santo reacender a chama da adoração e do culto em seus corações. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.